would want to know, to what extent were you involved in sabotaging hydroxychloroquine, ivermectin, and did you do that because you knew the only way you get an emergency use authorization for these drugs, these experimental gene therapy, was if there was no effective treatment, you couldn't get the emergency use authorization. So is that why you helped sabotage these cheap generic drugs in favor of remdesivir, which, by the way, nurses, are you aware of the fact that nurses called it run, death is near? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment. O homem que ajudou a determinar como milhões de pessoas viveriam durante a pandemia agora se recusa a responder pelo que aconteceu. Anthony Fauci foi um dos principais rostos da resposta dos Estados Unidos à Covid-19. Ele orientou presidentes e influenciou decisões sobre máscaras, isolamento, vacinas e tratamentos, além de controlar bilhões de dólares destinados às pesquisas contra o vírus. Só que ao ser convocado para uma audiência no Senado americano, Fauci invocou a Quinta Emenda mais de 100 vezes e permaneceu em silêncio diante de perguntas que o mundo inteiro gostaria de ver respondidas. Desde então, seus antigos diários voltaram à tona, parlamentares levantaram suspeitas sobre a origem do vírus e Robert Kennedy Jr. fez acusações pesadíssimas envolvendo possíveis mentiras, tratamentos rejeitados e interesses da indústria farmacêutica. Mas é claro, também existem especialistas afirmando que muitas dessas informações estão sendo distorcidas. Afinal, o que realmente aconteceu durante a pandemia e por que Anthony Fauci não quis responder? A pandemia da Covid-19 teria sido manipulada? Vamos falar sobre esse caso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de mais nada, tá? E se além de comprar na Shopee, você também pudesse usar a plataforma para fazer uma renda extra pela internet? Isso é interessante, não é? Muita gente ainda não sabe, mas a Shopee oferece uma ótima oportunidade para quem deseja começar a trabalhar com o mercado de afiliados. E eu e o Tom Dimas estamos ensinando você a dar os primeiros passos gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você quer aproveitar o seu tempo livre para construir uma nova fonte de renda, basta apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link na descrição, beleza? Bom, antes de continuar, é importante a gente deixar claro aqui, tá? O objetivo desse vídeo não é promover um discurso anti-vacina, tá? Nem afirmar que todas as acusações apresentadas sejam verdadeiras. Nossa intenção é noticiar o que está acontecendo nos Estados Unidos e mostrar os argumentos que estão sendo debatidos por lá. O tema levanta dúvidas que ainda precisam de respostas claras. E o silêncio de Anthony Fauci durante a audiência, embora seja um direito constitucional, acaba aumentando ainda mais as suspeitas e a desconfiança de parte da população. Bom, dito isto, vamos ao que interessa. A audiência do Dr. Anthony Fauci no Senado dos Estados Unidos está repercutindo no mundo inteiro de forma estratosférica. Suas respostas, ou melhor, a falta delas, fizeram muita gente começar a afirmar que a história da Covid-19 pode ter sido muito mais obscura do que imaginávamos. Durante a audiência surgiram informações que alimentaram suspeitas de que tudo isso poderia ter envolvido interesses da indústria farmacêutica com o apoio, entre aspas, da grande mídia, de políticos, artistas e outras figuras influentes. Por outro lado, também existem explicações e argumentos contrários a essas acusações. Mas, antes de destrincharmos o assunto, precisamos entender rapidamente quem é Anthony Fauci e por que tudo aquilo que envolve o seu nome ganha tanta importância quando a gente fala da Covid. Fauci é um médico imunologista norte-americano que se tornou o principal rosto da resposta científica dos Estados Unidos à pandemia iniciada em 2019. E vale dizer que ele não caiu nessa história de paraquedas. Fauci já era um profissional renomado, considerado um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do mundo. Ele atuou como conselheiro de 7 presidentes americanos, de Ronald Reagan a Joe Biden, e teve um papel de liderança no combate ao HIV, AIDS, Ebola, Zika e Anthrax. Portanto, pelo menos no currículo, ele parecia ser a pessoa indicada para liderar o enfrentamento
momento de uma crise tão grave quanto a Covid. Na época, Fauci dirigia o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, cargo que ocupou por quase 40 anos, de 1984 até a sua aposentadoria no final de 2022. Durante a pandemia, era ele quem traduzia dados científicos complexos em orientações diárias para a população na televisão e ajudava a formular políticas envolvendo isolamento social, uso de máscaras e fechamento de serviços. Ou seja, boa parte das medidas que fomos obrigados a seguir durante aquele período teve influência direta desse camarada. Além disso, Fauci coordenava investimentos públicos federais destinados a acelerar a criação das vacinas e direcionava pesquisas em busca de possíveis medicamentos contra o vírus. Bom, eu acho que deu para entender o tamanho da importância desse homem durante a pandemia. E ligando os pontos, você provavelmente já imagina onde essa história vai chegar. A audiência e o silêncio ensurdecedor. No dia 29 de julho, o Dr. Anthony Fauci foi convocado para uma audiência no Senado americano comandada por republicanos como Rand Paul, um dos principais críticos das políticas aí de lockdown, vacinação e outras medidas adotadas durante a pandemia. O senador defende a teoria de que a doença teria surgido após um vazamento no Instituto de Virologia de Wuhan, na China, em vez de ter sido transmitida naturalmente de animais para humanos. Ao lado de seus aliados, ele acusa Fauci e outros funcionários do governo de enganarem o público e o Congresso sobre a origem do surto, evitando dar espaço para essa hipótese. O principal objetivo da comissão era discutir a origem do coronavírus e a condução das políticas de saúde pública. E ninguém melhor para falar sobre isso do que um dos grandes responsáveis pelas decisões tomadas naquele período. Como eu comentei, Fauci era o cara naquele momento, e todos aqueles protocolos contavam com seu aval. Porém, entretanto, no lugar das respostas aí para os questionamentos, o que vimos foi um silêncio absoluto. The advice of counsel I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Um Fauci muito diferente daquele da pandemia, que aparecia constantemente diante das câmeras para defender que todos ficassem em casa e tomassem as vacinas. O ex-diretor aí invocou a 5ª emenda da Constituição americana, que garante o direito de permanecer calado mais de 110 vezes. Basicamente, ele não respondeu quase nada. Mas por quê? Essa pergunta ganha força aí porque a 5ª emenda costuma ser utilizada para proteger uma pessoa contra o risco de autoincriminação ou possíveis acusações de perjúrio. Porém, estranhamente, nos momentos finais de seu governo, Joe Biden já havia concedido a Fauci o chamado perdão preventivo, conhecido também como Preemptive Pardon ou Anticipatory Pardon. Na prática, seria um perdão amplo e incondicional envolvendo possíveis processos relacionados às suas ações. Então podemos dizer que o doutor estaria seguro, só que mesmo assim ele não quis falar nada. Ele passou assim da amnésia ao negar 111 vezes, porque a gente tem aquela passagem bíblica, ele negou 3 vezes, no caso do Fauci é 111 vezes em que ele repetiu a mesma coisa, que é algo como a conselho dos meus advogados, eu vou optar respeitosamente por ficar em silêncio, com base no artigo 5º da Constituição americana, na 5ª emenda. Então, eles chamam isso de plead the fifth, que é usar a 5ª emenda. E é uma forma de se recusar a responder, e uma coisa assim, legalmente está meio ainda por saber se ele tem esse direito, porque ele já foi perdoado de antemão pelo Joe Biden, por sei lá o que de errado ele pudesse ter sido feito, que é uma coisa estranha. Perdoar o quê? Então é uma admissão de que ele fez algo de errado? Então foi isso que o Joe Biden fez, ou alguém agindo pelo Joe Biden, que a gente sabe que ele estava bem senil já no fim do programa dele, fez em favor do Fauci. Claro, só para deixar tudo bem explicado, Fauci pode ter usado a 5ª emenda porque o perdão concedido por Joe Biden não cobre crimes futuros. Isso significa que qualquer deslize ou resposta imprecisa sob juramento poderia ser usado para acusá-lo de perjúrio. Aparentemente, o perdão preventivo protege Fauci apenas por possíveis atos federais cometidos entre 2014 e janeiro de 2025. Portanto, seus advogados teriam orientado para que ele permanecesse em silêncio. Mesmo assim, sua postura alimentou uma onda de teorias de que aquele silêncio seria uma prova de que muita coisa errada aconteceu naquele período e de que a pandemia teria sido manipulada. E não foi apenas por causa disso, Antes da audiência, parlamentares divulgaram páginas dos diários pessoais mantidos por Fauci durante o auge da crise sanitária. Neles, o médico revelou um pouco mais sobre aquilo que pensava na época, e algumas anotações podem ter sido consideradas polêmicas, Entre os trechos divulgados aparecem críticas ao presidente Donald Trump, como a pandemia começou durante o
seu primeiro mandato, Fauci trabalhou ao lado dele durante o primeiro ano da crise. Mas outro detalhe chamou a atenção, né? Os diários mostram que Fauci parecia muito interessado na mídia, em toda aquela exposição. O médico registrava as inúmeras entrevistas e aparições que fazia durante a pandemia. Em determinado momento, chegou a escrever Fauci 5, né? Fauci 5, referente aí ao dia em que ele apareceu nos 5 principais programas jornalísticos das manhãs de domingo. Enfim, o ego do camarada parecia estar nas alturas. Porém, o que mais chamou a atenção foram suas opiniões sobre a origem do vírus. Em janeiro de 2020, Fauci escreveu sobre as possíveis origens da doença. Inicialmente afirmou que, em algum lugar, o vírus passou de animais para humanos. Dias depois, entretanto, ele recebeu uma ligação de cientistas dizendo que seria possível que determinada mutação viral tivesse sido inserida deliberadamente. Nesse cenário, o vírus poderia ter sido liberado acidentalmente ou deliberadamente por alguém insano no laboratório, sendo a primeira possibilidade considerada a mais provável. Fauci, no entanto, rejeitou publicamente essa hipótese e classificou a ideia como teoria da conspiração. Ao mesmo tempo, seus registros indicavam que o primeiro caso conhecido de infecção humana não teria ligação com o mercado chinês. Em 26 de janeiro de 2020, ele escreveu que novos dados mostravam que, abre aspas, a primeira infecção ocorreu no início de dezembro e não estava relacionada ao mercado. Fauci se referia ao mercado de animais vivos de Wuhan, apontado inicialmente como local de onde a doença teria se espalhado. Ele também anotou, abre aspas, lembrem-se, no início os chineses diziam que não havia transmissão de pessoa para pessoa e que todos os 27 casos originais eram do mercado. Agora sabemos que o mercado não foi a fonte, mas sim o amplificador. Apesar dessas informações, Fauci continuava acreditando que a possibilidade mais provável era de que o vírus tivesse surgido naturalmente em um reservatório animal e depois passado aí para um ser humano. Enfim, também começou a circular informação de que seus diários mencionavam que a hidroxicloroquina e outros medicamentos usados no chamado tratamento precoce poderiam ser eficazes contra o coronavírus. Caso isso realmente constasse nos registros, entraria em contradição com aquilo que Fauci afirmava publicamente para a mídia e para a população. March of 2020, Fauci in his diary, several diary entries, is on record saying that hydroxychloroquine is very, very safe. He wanted it distributed immediately. He wanted remdesivir to go through trials, not the other way around. And he was all for it. The politics changed radically when President Trump said, hey, let's try hydroxychloroquine. There was like this just mass insanity in the left-wing media. Fauci flipped with that, and he was part of the pressure on the FDA to prevent this administration and me specifically from being able to do what I did. Ou seja, com aquilo que foi descoberto nos diários do Fauci, mostrou que ele achava a hidroxicloroquina segura e pretendia disponibilizá-la. Mas depois que o Trump endossou o medicamento e a mídia explodiu, o Fauci volta atrás e começa a pressionar para poder ir contra o medicamento. O medicamento poderia ter salvado milhões de pessoas. Também existiriam evidências de que a ivermectina ajudaria no combate ao vírus e que essas informações teriam sido escondidas, segundo um senador. I've got the studies right here. There was a website that was tracking the random controlled studies. Here they are, showing 60, 70% efficacy of ivermectin. The same day you say there's no evidence, there was all kinds of evidence. Loved ones had to go to hospitals, had to sue hospitals. Just, would you try it? So I would want to know, to what extent were you involved in sabotaging hydroxychloroquine, ivermectin, and did you do that because you knew the only way you get an emergency use authorization for these drugs, these experimental gene therapy, was if there was no effective treatment, you couldn't get the emergency use authorization. So is that why you helped sabotage these cheap generic drugs in favor of remdesivir, which, by the way, nurses, are you aware of the fact that nurses called it run, death is near? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment.
Começaram a surgir edits comparando as declarações de Fauci em 2021 com sua postura atual, destacando sua aparente insegurança ao não responder praticamente nada relevante. If there are oversight hearings, I absolutely will cooperate fully and testify before the Congress if asked. You may not know, but I've testified before the Congress a few hundred times, okay, over the last 40 years or so. So I have no trouble testifying. We can defend and explain and stand by everything that we've said, so I have nothing to add. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you. Robert Kennedy Jr., atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, também fez declarações fortes sobre o médico. Kennedy acusou Fauci de ter mentido à população sobre praticamente tudo durante a pandemia: distanciamento, máscaras, origem do vírus. On January 30th, that the Wuhan lab could not possibly be the source of the virus. Oh, we know that was all and false. Then, well, we all know it, but Yeah. now his diary, he says he knew that. And yet for 2 years he told us that But he he was lied right. about masks, he lied about social distancing, he lied about the transmission, he lied about natural immunity. Kennedy também argumentou que Fauci teria rejeitado a hidroxicloroquina e a ivermectina não por falta de eficácia, mas por uma questão legal. Segundo ele, se as autoridades admitissem a existência de um tratamento eficaz e barato contra a Covid-19, as vacinas não poderiam receber autorização de uso emergencial nos Estados Unidos. E aí, bilhões deixariam de movimentar a indústria, mais precisamente 200 bilhões. Além disso, afirmou que o próprio Fauci enfrentou um problema pulmonar pouco depois de tomar a vacina. He got vaccinated, a very, very public press conference I remember in that. January of 2020. And then 5 months later, he had, and this is the first time that we knew this from the diary, he had a pulmonary infarction, which is one of the adverse events that NIH, CDC, and FDA said are expected from the vaccine. He never told anybody. He got treated for it privately by the best doctors in America. At the same time, he was telling everybody that that was not an adverse event. Para vocês terem ideia, fizeram uma pergunta simples a Fauci se bebês abortados haviam sido utilizados nos estudos sobre o coronavírus ou algo do tipo, né, algo parecido. Era uma questão de sim ou não, tá? Mesmo assim, ele invocou a quinta emenda. Under your NIAID coronavirus, researchers also used aborted baby body parts in mice research, and taxpayers paid for them to do that. NIH-funded coronavirus researcher Dr. Ralph Barrick and his colleagues at UNC put parts of livers, thymuses, and chunks of human fetal lung that they got from aborted, almost 5-month-old human babies. They put those parts in their research mice. RML lab employees in Montana also ordered and used aborted baby body parts in their taxpayer-funded research. And emails show how they plan to use those mice for post-COVID work. NIH funded putting aborted babies' fingers and scalps off the heads of aborted babies and putting them into the backs of research mice. The scalps later grew fine baby hair in the mice. They even included those disgusting photos in their research paper that you funded. Not all of those were research on coronaviruses, but some were. Thankfully, the current NIH director has said no more of this. Dr. Fauci, yes or no? Do you think that human aborted parts should be put into mice for coronavirus research? The advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. No geral, o assunto está sendo debatido nos Estados Unidos, onde muita gente passou a tratar Fauci como o verdadeiro vilão dessa história. Can you do me a favor in the audience and stand up if during the time of the COVID pandemic you were called a racist for calling the virus a Wuhan virus or the China virus? If you thought the 6-foot rule was total crap, if you thought the vaccine wasn't something that you should take, if you thought it was outrageous the way the mask policy was rolled out, if you were fired from your job for not taking that vaccine, including members of the military, if you thought closing schools was catastrophically stupid, and that you thought that during these times saying these things made you somehow a lesser human being. Dr. Fauci, can you just turn around and look at the people behind you? You're not willing to do that? That's not a question. It's not a question. To your lawyers, it's not a question. It's a request.
All you have to do is look up from your lawyers and look at the people who were absolutely shamed for saying what we know now to be the truth. How much damage did this one little man do to this country? Anthony Fauci, through his illicit activities, appeared to have resulted in millions of American casualties through 4 mechanisms. The first one was obviously through his agency funding gain-of-function research at the Wuhan lab, leading to a global pandemic that killed 7 million people globally and over 1 million Americans. The second mechanism was suppression of early treatment protocols during the early pandemic, suppressing hydroxychloroquine, suppressing ivermectin. The third mechanism was hospital protocols, pushing remdesivir and ventilators that killed many people. And the last mechanism was pushing hard vaccine mandates, experimental mRNA injection mandates, that we now have millions of adverse event reports in the vaccine adverse event reporting system, deaths, disabilities, and severe injuries. We got 4 days left. We need justice, right? We need justice. We all want to see it, and he's the top man that we have verified evidence that he indeed committed various crimes. Médicos no Brasil, como a doutora Nise Yamaguchi, comentaram o assunto, afirmaram que esses medicamentos, quando utilizados no início, poderiam trazer resultados positivos contra o vírus. Tanto a ivermectina como a hidroxicloroquina são remédios usados há bastante tempo com níveis de segurança e 3 a 5 dias de tratamento não causariam mal. E isso foi feito de uma forma ostensiva, criando narrativas para que você acreditasse que eram medicações horríveis para a população e elas salvaram muita gente quando usadas precocemente. Várias personalidades e jornalistas também vieram falar do assunto. No exterior também começaram a divulgar estudos que supostamente indicariam o aumento de diversas doenças após vacinas desenvolvidas às pressas, segundo aí os críticos, sem testes suficientes. The COVID vaccine, actually now it's very disturbing. There's actually over 100 studies now that indicate there's 17 distinct mechanisms that the mRNA injections may induce cancer. In fact, 2 population studies just came out in the past year or so. 8.7 million people combined. They found the COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, thyroid, colorectal, gastric cancer. All of these cancers were up. They compared vaccinated to unvaccinated. And so we're seeing these cancers. We see CDC data over 100,000 excess cancer deaths in the United States since 2021, since the vaccines rolled out. So it's a very concerning situation. Enquanto o assunto ganha espaço nos Estados Unidos, aqui no Brasil a grande mídia permanece calada. Claro que muita coisa também é distorcida, como mostrei, chegaram a afirmar que Fauci teria escrito em seu diário que a ivermectina e a cloroquina seriam eficazes contra o coronavírus, porém isso não é verdade, ele nunca afirmou isso claramente. O que existe é um enorme disse-me-disse. Alguns alegam que Fauci reconheceu a eficácia desses medicamentos, mas mudou seu discurso depois. Enfim, ainda assim, discutir o tema, ou pelo menos noticiar o que está acontecendo por lá, deveria ser meio que obrigação da mídia brasileira, Só que isso, eu acho que entraria em conflito com aquilo que muitos veículos defenderam durante a pandemia e poderia acabar, talvez, queimando um pouquinho o filme, não é? Então, talvez essa discussão não seja tão vantajosa para esse pessoal. A vacina não só não tinha eficácia comprovada, gente tomou 2, 3, 4, 5, 6 doses, não aconteceu nada, continuou sendo submetido ao vírus, continuou sendo infectado pelo vírus, e a vacina provavelmente matou algumas pessoas e trouxe problemas de saúde a algumas pessoas, e isso tudo foi encoberto pela grande mídia. Máscaras não adiantavam de nada, lockdown também não adiantava de pouquíssima coisa, tudo isso foi inventado da cachola do Fauci e outros picaretas metidos a cientistas, simplesmente para fazer um experimento de controle social. Agora, cadê a Rede Globo falando sobre isso? Nada! Cadê as demais grandes mídias e jornais falando sobre isso? Nada! Se calam, porque foram coniventes com isso. Também existe o outro lado, Aqueles que defendem que a vacina não foi a vilã, pelo contrário, mas uma solução aí, e contestaram alguns dos dados divulgados atualmente. A galera anti-vacina estava certa. De 2020 até 2026 morreram mais atletas de parada cardíaca do que no último século inteiro, antes das vacinas do Covid, Será mesmo? Muita gente me mandou esse vídeo pra eu comentar, e eu tô aqui não pra atacar o cara, mas pra pegar cada afirmação e checar de verdade. Eu achei curioso esse número tão específico de atletas que morreram recentemente, em comparação com os que morreram ao longo de 50 anos, e fui atrás. E galera, eu fiquei chocado quando eu descobri que esse número
Júnior vem de um blog chamado Good Science, que fez uma lista de notícias de atleta que realmente morreram depois que a vacina da Covid foi criada. O problema, a lista inclui o Pelé, que morreu de câncer de intestino, tem até um maratonista que morreu depois de cair de um penhasco. Sério, gente, tudo contando como morte cardíaca de atleta pós-vacina. Eu confesso que quando eu vi o vídeo, eu até ia argumentar que nos últimos anos aumentou o abuso de esteroides anabolizantes, testosterona no esporte, nós estamos comendo mais ultraprocessados do que nas décadas passadas, mesmo que a própria Covid gera danos cardiovasculares que explicariam um aumento das mortes de parada cardíaca. Mas não precisou, né? Olha a fonte dos dados. Então eles criaram um problema e criaram a solução para esse problema, que foram as vacinas. As vacinas na época foi questão de poucos meses de estudo, foi aprovado rapidamente por conta da questão emergencial da situação. Eles alegaram que não tinham efeitos colaterais, que eram seguros. Meu amigo, a tecnologia da Covid não nasceu em 2020, ela é fruto de mais de 30 anos de pesquisa. E os testes foram rápidos, primeiro por causa do investimento gigante, segundo porque era uma pandemia com um vírus pegando milhões de pessoas por dia, e o tempo para ter um número mínimo de pessoas vacinadas infectadas, para você descobrir se a vacina funcionava, era de semanas, não de anos. Além disso, em vez de esperar cada etapa de testes acabar para começar a próxima, eles fizeram várias em paralelo, o que é um procedimento sério quando existe uma emergência de saúde, que não diminui a qualidade dos resultados. Ou seja, as vacinas sempre foram eficazes e seguras, e ninguém falou em zero efeito colateral. Pelo contrário, a miocardite e outros efeitos colaterais foram reconhecidos nos testes e são monitorados até hoje. Mas sabe o que não te contaram? Se você pegar Covid de verdade, o risco de ter consequências cardiovasculares é bem maior do que se vacinando. Além do que tomar a vacina reduz o risco cardiovascular, porque protege da doença. Veja, ter pensamento crítico e desconfiar de algum dado é saudável. O problema é duvidar, não checar os dados e divulgar esses dados, jogando a dúvida no ventilador, nas redes sociais, propagando desinformação. Porque diferente de mim e da maioria dos meus seguidores que vão atrás da fonte e checam se aquilo que você está falando é informação confiável ou desinformação, a maioria das pessoas vai ouvir, absorver sem criticar e acreditar. E a gente sabe, né, que é assim que a desinformação age. É método e precisa ser combatido. Mas o que realmente é verdade nessa história? É complicado, né? Nicolas Ferreira afirmou que tudo está disponível no site do Congresso americano. Quem quiser conferir, pode acessar. Literalmente tem um relatório final do Congresso americano mostrando que distanciamento, não havia suporte científico quantitativo, máscaras eram ineficazes para controlar a transmissão, mas prejudicou do que ajudou. 3. Lockdowns geraram mais prejuízo do que proteção. 4. Miocardite, especialmente em homens jovens, é um efeito colateral reconhecido. Se você quiser saber mais, é só clicar no covid.gov. Vá lá e estude. O fato é que milhões morreram, inúmeras empresas faliram e milhões de empregos foram destruídos. Mas afinal, quem foi o verdadeiro culpado? E quem ganhou com isso? Essas são perguntas que dificilmente serão respondidas. No mais, não esquece de entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, QR Code na tela, tá bom? Para você aprender como começar a faturar na internet através da Shopee. Beleza? E aí, comenta aqui também o que você acha desse caso todo, né? O que você pensa sobre isso, tá? É importante, né, a gente debater esse assunto, porque realmente, né, eu não tô vendo aí muita gente falar disso, tá? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau!